O que é a punção e para que ela deve ser feita? Meu nome é Glebert Monteiro, sou cirurgião de cabeça e pescoço e vou falar aqui sobre a definição e as indicações de biópsia por punção com agulha. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo e não perder nenhum vídeo. A punção é uma biópsia através de agulha, cuja sigla PAAF, que é punção aspirativa com agulha fina, que nada mais é do que um método simples de obtenção de células em qualquer órgão ou tecido com o objetivo primordial de diagnóstico. A técnica é relativamente simples, onde o profissional médico introduz uma agulha através da pele até o órgão que ele quer atingir. Essa agulha é acoplada a uma seringa e são feitos movimentos aleatórios com a intenção de atingir todo o órgão e captar células com a maior amostragem possível. O material colhido ele é colocado em uma lâmina, fixado em álcool e levado ao laboratório para análise microscópica do médico patologista. A região da cabeça e pescoço, por ser uma área de difícil acesso, tem grande aplicabilidade desse método, principalmente aliado à ultrassonografia. Existe ainda outro tipo de biópsia por punção, chamada de core, onde a agulha é mais grossa. Nesse caso, o objetivo é retirar pedaço ou fragmento do órgão, ao invés de aspirar apenas células, que por sinal é pouco usado na cabeça e pescoço. A execução da PAF é simples, geralmente realizada em ambulatório, ou seja, não precisa de ambiente de centro cirúrgico, sem preparo prévio, apenas em alguns casos é necessário suspender medicação anticoagulante. Pode ser feita com ou sem anestesia local, tem baixo custo e rápida interpretação, o que torna o método extremamente útil, permitindo uma triagem rápida dos pacientes e, em boa parte das vezes, um diagnóstico com alta precisão. O trauma ocasionado pela agulha é muito pequeno, por isso é possível fazer grandes amostragens do material estudado. Esse método diagnóstico permite não só diferenciar um tumor entre benigno e maligno, mas nos ajuda também a determinar que tipo de célula está causando o problema. Quanto à indicação de punção, cada paciente deve ser estudado de forma individual, sendo necessária análise minuciosa da história e exame físico. Devemos ter muita atenção em algumas situações específicas, como os cistos, por exemplo. Nesse caso, deve-se primeiro esvaziar a parte líquida do cisto e fazer uma colheita apenas da parte sólida para envio ao laboratório. Se não for enviado material suficiente, a amostra vem como inconclusiva. Outra situação importante são os nódulos muito vascularizados, pois existe risco maior de hematoma e análise inconclusiva, também devido à grande quantidade de sangue. Na nossa prática da cabeça e pescoço, os principais órgãos estudados através da punção são os linfonodos, a tireoide e a parótida. A punção dos linfonodos ajuda a diferenciar entre processo inflamatório ou metástase de câncer. Tem pessoas que apresentam quadro de metástase cervical com sítio primário desconhecido, sendo útil assim associar punção de linfonodo e exames de imagem. Muitas vezes, quando há suspeita de doença linfoproliferativa, como o linfoma, por exemplo, não é possível diagnosticar através desse método, sendo necessária a biópsia aberta para poder dar a confirmação do diagnóstico. A punção da tireoide é a mais comum, ajuda a classificar os nódulos entre benignos, suspeitos para malignidade ou malignos. Obviamente não é todo nódulo que precisa puncionar, existem critérios para isso. Quanto ao resultado das punções de tireoide, existe possibilidade de vir insatisfatório, sendo sugerido nesse caso repetir o exame. A glândula parótida, por ser composta por muitas células de diferentes origens, torna-se um pouco mais difícil para concluir entre lesão benigna ou maligna. A punção, nesse caso, pode nos ajudar a diferenciar entre nódulo da glândula ou linfonodo intraparotídeo, o que mudaria a conduta cirúrgica. Sobre os riscos, os principais são sangramento e formação de hematoma no local. Isso geralmente se resolve espontaneamente, com compressa gelada, que pode ajudar nesses casos. Existe risco de o exame ser inconclusivo e precisar repetir a punção. Às vezes precisamos fazer uma biópsia aberta em vez de uma nova punção. Em algumas situações específicas, existe risco de se espalhar as células ao redor do local puncionado e isso ser um problema para o paciente. Portanto, concluo aqui este vídeo insistindo que todos os casos devem ser bem selecionados, sempre avaliado o risco-benefício de cada procedimento. Se você gostou do vídeo, dá um like e compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo.
Dúvidas ou sugestões sobre o tema, deixe uma pergunta ou comentário aqui embaixo. Responderei sempre que possível. Nos veremos no próximo vídeo.